pessoal, tudo bem? Vamos continuar a conversar sobre corpos? Hoje a gente vai falar sobre um conceito muito importante chamado extensão de corpo ou extensões de corpos. A gente vai levar um certo tempo, serão algumas aulas para a gente aprender sobre este conceito, mas isso vai ter um resultado muito legal no fim, que a gente vai usar essa ideia de extensões de corpos para atacar problemas geométricos. Vamos lá? Então, o que é uma extensão de corpo? Quando um corpo E é um subcorpo do corpo F, a gente diz que F é uma extensão de E. É um outro jeito de falar que em vez de falar que E é um subcorpo de F, a gente fala que F estende E. E a gente denota isso assim, ó, F, dois pontos E. Então, o corpo F é uma extensão do corpo E, ou E é um subcorpo de F. Muito bem, a gente já conhece algumas extensões de corpos? De fato, já conhecemos pelo menos 3 exemplos. Números racionais são um subcorpo dos reais, ou seja, os reais estendem os racionais. O corpo Q raiz de 2 contém como subcorpo o corpo dos racionais, ou seja, Q raiz de 2 estende os racionais. E o corpo dos números complexos contém como subcorpo os reais, os complexos estendem os reais. Quando a gente tem uma extensão, vai acontecer uma coisa importante, que é a seguinte: o corpo grande, o maior, o que estende, ele vai ser um espaço vetorial sobre o corpo menor. Então, para poder usar a ideia, a teoria de extensões de corpos, a gente vai precisar relembrar um pouquinho o que é um espaço vetorial. Nós vamos precisar falar um pouquinho sobre espaços vetoriais. Espaços vetoriais também são um tipo de estrutura algébrica. Só que eles são mais ricos algebricamente falando, porque eles surgem da interação de duas estruturas, né? O espaço vetorial surge quando um grupo abeliano interage com um corpo de uma certa maneira. Então vamos lembrar o que é um espaço vetorial sobre um corpo. Um espaço vetorial sobre um corpo falar vamos lembrar talvez não é tão correto, né? Porque aqui eu vou definir espaço vetorial de um jeito que possivelmente vocês ainda não encontraram, que é uma definição equivalente à definição da álgebra linear, mas é uma definição que usa a língua do curso de elementos de álgebra. Então, o que é um espaço vetorial sobre um corpo F? É um grupo abeliano, V com uma soma e um zero, e uma ação do corpo sobre este grupo abeliano, ou seja, uma função que pega um elemento do corpo, um elemento de V, e associa um novo elemento de V. Isso é o que a gente chama de produto por escalar. Então, o corpo vai ser o corpo dos escalares. Por exemplo, espaços vetoriais reais, o corpo é números reais. Você multiplica um vetor por um número real. Mas você pode fazer espaço vetorial complexo, você pode fazer um espaço vetorial racional, tá? Você pode trocar o corpo por qualquer corpo. O produto por escalar tem que satisfazer algumas propriedades. Se você faz o produto de um vetor V por o escalar B e depois faz o produto por A, você pode fazer o produto de A por B no corpo e multiplicar o resultado por V depois, para todos os elementos do espaço vetorial e todos os elementos do corpo. O produto pelo escalar 1 não muda o vetor, nenhum vetor, 1 vezes V é V, e existem duas distributividades, né? Você pode somar vetores e multiplicar por um escalar depois, e essa multiplicação por escalar distribui sobre a soma de vetores, ou você pode somar escalares, porque você está num corpo, tem uma soma, e multiplicar o resultado por um vetor, e a soma de escalares distribui sobre a multiplicação pelo elemento do espaço vetorial. Então, um espaço vetorial sobre um corpo é isso. É um grupo abeliano, que é feito de vetores, né? É o conjunto dos vetores, é este grupo abeliano. Estes vetores podem ser somados, existe menos o vetor, existe o vetor nulo, então, de fato, este espaço de vetores é um grupo abeliano, mas, além disso, você pode multiplicar vetores por escalares, tá? E estes escalares não precisam ser números reais, eles podem estar em qualquer corpo. É bem legal. Você provavelmente já conhece 2 espaços vetoriais, pelo menos, que é o conjunto dos pares ordenados e das triplas ordenadas, onde soma e produto por escalar se fazem do jeito usual. A soma de AB com a linha B' é simplesmente somar A com A' e B com B', e o produto do par AB pelo escalar R é simplesmente RA, RB. Tudo bem? Então, esses são o plano e o espaço coordenados,
que são tópicos aí que você estuda no curso de geometria analítica, por exemplo, né? São espaços vetoriais bem comuns, que aparecem em muitas circunstâncias. Outro exemplo é o espaço vetorial dos números complexos, que a gente pode ver como um espaço vetorial sobre o corpo dos números reais, aonde a soma é a soma usual de números complexos, né? Os vetores, que são os números complexos, somam de jeito usual, e para você multiplicar um vetor A mais BI, um número complexo A mais BI, por um escalar, você simplesmente faz a distributividade do produto sobre a soma. O corpo Q raiz de 2, ele também é um espaço vetorial, só que agora é um espaço vetorial sobre o corpo dos números racionais. A soma é a soma usual em Q raiz de 2, e o produto por escalar é dado pela distributividade do produto sobre a soma, tá bom? Então, olha que legal, esse é um exemplo de um espaço vetorial sobre números racionais. O corpo de escalares são os números racionais. Em geral, quando você tem uma extensão de corpos, o corpo grande vai ser um espaço vetorial sobre o corpo pequeno de um jeito bem tranquilo. A soma, então este F aqui, que é o corpo grande, vai ser o conjunto dos vetores. E esse E, que é o corpo menor, vai ser o conjunto dos escalares. A soma de vetores vai ser a soma em F, e o produto de um escalar por um vetor é o produto em F também, porque E, em particular, é um subcorpo de F. Então eu posso multiplicar um elemento de E por um elemento de F, porque um elemento de E também é um elemento de F. Então, no fundo, você só está fazendo o produto usual do corpo F. Tudo bem? Então, é por isso, e é bem fácil verificar que isso satisfaz a definição de espaço vetorial, é por isso que quando você tem uma extensão de corpos, o corpo grande é um espaço vetorial sobre o corpo menor. Por exemplo, C, os exemplos que a gente acabou de ver, ilustram exatamente isso, né? C é um espaço vetorial sobre R, e de fato isso segue dessa ideia de que C é uma extensão do corpo R. Q raiz de 2 é um espaço vetorial sobre Q, e isso acontece porque Q raiz de 2 é uma extensão do corpo Q. Legal. Agora tem um conceito central em espaços vetoriais, que é o conceito de independência linear. Se você tem N vetores num espaço vetorial, estes N vetores são linearmente independentes, ou essa coleção de vetores é uma coleção linearmente independente, se a única solução para a equação que eu vou descrever agora é a solução feita só de zeros. Então, qual que é a equação? Você pega o vetor V1 da sua coleção, multiplica por um escalar x1. Pega o vetor V2, multiplica por um escalar x2 e assim por diante, até pegar o vetor Vn e multiplicar por um escalar xn. Isso é o que se chama uma combinação linear de V1, V2, Vn, né? É multiplicar cada um dos VIs por um escalar no corpo e somar estes termos. Quando que uma combinação linear é igual a zero, escrever que uma combinação linear é igual a zero pode ser visto como uma equação nesses x. Será que existem escalares x1, x2, etc., xn, para os quais essa equação é válida? Bom, sim, sempre existem. Toma todos iguais a zero, essa equação vai ser válida. Agora a pergunta é, será que existe uma solução não trivial em que nem todos os x1, x2, xn são nulos? E esse é o ponto. Quando não existe nenhuma solução que não seja a solução trivial, a gente diz que esses vetores são linearmente independentes. Então, por exemplo, os elementos 1 e raiz de 2 no espaço vetorial Q raiz de 2 sobre Q, que é um espaço vetorial racional, eles são linearmente independentes. Se você escrever a equação, um número racional, que é os escalares são racionais, um número racional vezes 1, que dá o próprio número racional, mais outro número racional vezes 2, igual a zero, essa equação não tem solução. Por quê? Porque, quer dizer, não tem solução não trivial. Por quê? Porque se o x2 for nulo, se o x2 for não nulo, você escreve raiz de 2 como menos x1 dividido por x2. Isso é um absurdo. Raiz de 2 não é um número racional. Como x1 e x2 são racionais, menos x1 sobre x2 são racionais. Então, o x2 tem que ser zero, porque quando ele não é zero, a gente já produziu um absurdo. Só que se o x2 é zero, você substitui x2 igual a zero nessa equação aqui, o x1 vai ser zero também. Ou seja, a única solução que essa equação tem, a única combinação linear de 1 e raiz de 2 que é zero, sobre Q, sobre números racionais,
é a combinação nula, x1 é 0 e x2 é 0. Então, eles são linearmente independentes. E você pode fazer a mesma coisa para C sobre R, para provar que 1 e I são vetores linearmente independentes quando você olha para C como um espaço vetorial real. Legal. Agora a gente vai falar sobre o conceito de base e ligar esse conceito com a ideia de independência linear. Então, o que é uma base de um espaço vetorial? É uma coleção de elementos, né, é um subconjunto de elementos do espaço vetorial que tem que ser linearmente independente e, além disso, eles têm que gerar todo o espaço V. Ou seja, qualquer vetor em V tem que ser escrito como uma combinação linear dos elementos da base. Então, se você pegar qualquer elemento Vzinho em V, precisam existir A1, A2 até AN escalares e o 1, o 2 até o N elementos da base, tal que V é escrito como A1, o 1, mais A2, o 2, etc., mais AN, o N. Tá? Então, uma base é um conjunto de elementos linearmente independentes que você pode utilizar para escrever qualquer elemento do espaço vetorial. Então, linearmente independentes que geram V. Uma coisa bacana é que se um espaço vetorial tem uma base com finitos elementos, ou seja, se ele é um espaço vetorial de dimensão finita, que é só este caso que importa para a gente neste curso, bom, não é só este caso, tem um caso de dimensão infinita que a gente vai considerar, mas se um espaço vetorial tem uma base com finitos elementos, ele se chama um espaço de dimensão finita. E aí, não importa qual base você pega, se ele tem uma base com N elementos, toda base vai ter N elementos também. Então, a quantidade de elementos numa base de um espaço vetorial é um número bem definido, que independe da base, e que a gente chama de dimensão do espaço vetorial. E um outro jeito de olhar para a dimensão de um espaço vetorial é pensar que ela mede a maior quantidade que você consegue ter de elementos que são linearmente independentes. Então, se um espaço vetorial tem dimensão n, se você pegar n mais 1 vetores, com certeza essa coleção de n mais 1 vetores não é linearmente independente, ela é linearmente dependente. Tudo bem? Quando a gente tem uma extensão de corpos, F estendendo E, o F é um espaço vetorial sobre E. E a dimensão deste espaço vetorial é chamado de grau da extensão. É só um nome para a dimensão do espaço vetorial F visto como espaço vetorial com corpos de escalares E. Então, o grau de uma extensão é simplesmente a dimensão do espaço vetorial do corpo que consiste no corpo grande, visto como espaço vetorial sobre o corpo pequeno. E a notação é assim, você pega o F2.Z, que denota que F estende E, põe colchetes para denotar o grau da extensão. Então, por exemplo, uma base para o espaço vetorial Q raiz de 2 é o 1 raiz de 2. Por quê? A gente já viu que este pessoal é linearmente independente e, de fato, eles geram um conjunto por definição, porque todo elemento de Q raiz de 2 é uma combinação linear de 1 e raiz de 2 com coeficientes racionais, por definição. Então, o grau dessa extensão é 2. A dimensão deste espaço vetorial como espaço vetorial sobre números racionais é 2. De modo análogo, o conjunto 1I é uma base para os complexos vistos como espaço vetorial sobre R. E o grau da extensão C estende R é 2, porque a dimensão de C como espaço vetorial sobre R é 2. Só que agora a gente vai ver uma extensão que não é de dimensão finita. Olha que bacana. Os números reais podem ser vistos como um espaço vetorial sobre os números racionais, porque Q é um subcorpo de R. Só que este espaço vetorial não é de dimensão finita. Então, como que a gente pode entender que este espaço vetorial não é de dimensão finita? Tem vários jeitos, mas o que vai ser bacana para a gente, que super combina com a natureza do nosso curso, é usar que existem números reais chamados números transcendentes sobre os racionais. O π, por exemplo, é um número transcendente sobre os racionais. O que é um número transcendente?
sobre racionais. É um número real, ou complexo, mas aqui real, de fato, que não é raiz de nenhum polinômio com coeficientes racionais. Então, um resultado difícil de provar, um resultado do século XIX, muito importante, é que não existe nenhum polinômio com coeficientes racionais do qual o número π é raiz. Tudo bem? Então, isso é a demonstração de que π é um número transcendente sobre os racionais. Usando isso, a gente consegue provar que a R não pode ser um espaço vetorial de dimensão finita sobre os racionais. Por quê? Porque a transcendência de π significa o seguinte, que se você pegar 1π ao quadrado até π elevado a n e fizer uma combinação linear com coeficientes racionais, ou seja, escrever xn vezes π elevado a n, xn menos 1 vezes π elevado a n menos 1, até chegar em x1 vezes π mais x0, isso é uma combinação linear de 1π, π quadrado, até chegar em π elevado a n. E os coeficientes são racionais, né? Então, a única solução para essa equação é a solução trivial. Por quê? Porque se não fosse, existiria um polinômio com coeficientes racionais cuja raiz é π. O polinômio xn vezes x elevado a n, xn menos 1, aqui vamos pensar que o polinômio é em y, né, para não repetir a letra, xn vezes y elevado a n, mais xn menos 1 vezes y elevado a n menos 1, etc. Seria um polinômio em y, que se você substituir o y por π, ele é raiz, mas π é transcendente, então esse polinômio não pode existir. Ou seja, se você fizer uma combinação linear destes termos e escrever que isso é zero, a única solução dessa equação vai ser trivial, o que quer dizer que essa coleção de elementos 1, π, π quadrado, etc., até π elevado a n é linearmente independente, né? Então essa é a conclusão que está escrita aqui. 1π, π ao quadrado, π elevado a n, são n mais 1 vetores linearmente independentes, tudo bem? Então, se a dimensão de R sobre Q fosse finita, igual a n maiúsculo aqui, não, a gente tomaria este eninho é arbitrário, ele é qualquer número natural. A gente tomaria este eninho como sendo igual a esse enão e produziríamos enão mais 1, né? Aqui tomando n igual a suposta dimensão finita de R sobre Q, que a gente está supondo que a dimensão de R sobre Q é igual a n maiúsculo para chegar numa contradição. Então, se a suposta dimensão de R sobre Q fosse finita igual a n maiúsculo, a gente faria a coleção 1π, π quadrado, π elevado a n maiúsculo. Usando que π é transcendente, a gente concluiria que essa é uma coleção de n maiúsculo mais 1 vetores linearmente independentes, mas isso é impossível, porque se a dimensão é n, você não pode ter n mais 1 vetores linearmente independentes. Então a dimensão não pode ser finita e, de fato, os números reais são um espaço vetorial sobre os racionais, mas de dimensão infinita. Esta extensão de corpos tem grau infinito. Esse fato vai ter consequências legais. De fato, a gente vai usar este fato para resolver um problema conhecido como quadratura do círculo. E, para chegar lá, a gente vai precisar estender um pouco mais os nossos estudos sobre extensões de corpos, né? Sobre como ver essa ideia, né? Como entender essa ideia de olhar para um subcorpo como os escalares e para o corpo que contém esse subcorpo como um espaço vetorial sobre o subcorpo de escalares. Eu espero vocês lá nas próximas aulas. Um abraço e até lá.